Olá, Terráqueos, tudo bem? Hoje vamos resumir a palestra 14, Zen Budismo e Taoísmo. É a primeira vez que o Hélio fala abertamente que todas as 50 palestras anteriores que ele deu eram canalizadas também. E é aniversário de 5 anos do Mahatma, que é o lugar que ele fazia, né, os atendimentos dele lá. Depois parou e tal. Aí ele comenta que a maioria não tem consciência que existem outras dimensões da realidade, que vivem no puro materialismo e ficam tateando no escuro tentando achar solução para os problemas básicos e elementares de comida e sexo. E que o Zen Budismo e o Taoísmo, eles são fontes de inspiração de como ganhar dinheiro e ter sucesso. Aí comentou de novo que ele falou isso aqui porque mandou um empresário ler um livro sobre, pra ele fluir, assim, né? E aquela coisa de sempre que quanto mais se apega, menos resultado tem. Quanto mais põe pressão, menos vem. Que o efeito Zenão para o decaimento atômico. E daí ele contou sobre a história de Buda, que ele chegou para os discípulos dele e ficou, tipo, por horas só segurando uma flor. E daí, tipo, as pessoas olhando pra ele, os discípulos que já eram um pouco mais entendidos, assim, né? Olhando pra ele, falando, o que será, né, que tá rolando ali? E daí um deles entendeu e começou a rir. E que era isso, assim, que, tipo, ser iluminado é estar no agora contemplando, assim, na verdade. Quando se vivencia, não precisa de nenhuma palavra. Ele estava em êxtase pela existência. Aí ele comenta aqui sobre um dos princípios, né, do budismo e taoísmo e tal, que para um ocidental ler ação através da não ação, que é um dos princípios deles, que é o paraíso pra gente, né, porque a gente adora uma zona de conforto, né. Aí ele comenta de alguns casos da concepção de paraíso para cada população, que é diferente, na verdade, né. Então, para os indianos, o paraíso é um lugar fresquinho, porque lá faz muito calor. Para os tibetanos, que passam frio a vida inteira lá, eles já querem um lugar mais quentinho. E para o pessoal do Oriente Médio ali, eles querem as virgens de 18 anos, que tipo vão ser para sempre com 18 anos, sabe? Então esse é o merchan individualizado de paraíso para cada lugar, assim. Aí ele diz que a não ação só vem depois da ação, do esforço, ou seja, esperar sentado não dá. Tem que trilhar um caminho, depois soltar. Então, tipo, ação através da não ação. Primeiro você engatilha as coisas e depois só aguarda, né? Não se pode só entender intelectualmente, tem que sentir. Aí ele contou toda a história do Buda, de todas as privações que ele passou durante a vida e tal, as restrições que ele impôs a si mesmo, na verdade, né? Aí até que ele entendeu que aquele caminho não ia pra lugar nenhum, essas coisas físicas assim, né, que ele ficava sem comer, sem várias coisas. E daí ele sentou debaixo de uma árvore e começou a... desistiu, na verdade. E daí nesse momento ele entendeu. E não é que ele se iluminou, é porque a luz já estava dentro dele e como está dentro de todos nós, o tempo todo. A luz é coberta pelo ego. Ele renunciou às ilusões que ele tinha do mundo. Essa foi a iluminação de Buda. Aí ele falou uma frase bem bonita, ó, o tal já está o tempo todo dentro de nós, ele nos respira. Aí comentou aqui de arquétipo, quando você pede um arquétipo de ação e não faz nada com ele, você tem um grande problema porque a consciência do todo está querendo agir. Mesmo que seu coração dê a última batida nessa vida, na outra dimensão tudo acontece mais rápido. Portanto, lá você vai somatizar mais forte. Esse é o meu medo da ressonância, assim, né, gente? Puxar o freio. E não pode puxar para não somatizar, né? Aí ele comenta que enquanto tiver uma única criança no mundo passando fome, não haverá paz. A transferência de informação continuará cada vez mais. Aquela coisa do plano, né, divino de mandar amor para todo mundo e tal. Que vai gerar um certo incômodo também em você, enquanto tiver pessoas em situações não humanas, desumanas, né, no caso, assim,
das necessidades básicas da escala de Maslow lá, que vai chegar até você, sabe? Não tem como você, tipo, quer dizer, talvez tenha, né, como se blindar, mas acaba afetando você para você realmente ter vontade de agir e resolver essa coisa. Ele fala até, por que pedem só coisas individuais na ressonância, não pede a cura da fome na África e tal. Ele cita esse exemplo, assim. Aí diz aqui, entrar em fase com o tal, se tornar um Buda, quanto mais consciência se tem, mais êxtase se tem. Exemplifica que estamos como formigas perdidas, depois que o formigueiro foi destruído, andando para cá e para lá sem referência. Aí contou que depois de 12 anos o Buda voltou para o palácio dele e seu pai, seu filho e sua mulher se tornaram seus discípulos. Para buscar o tal, você pode ficar onde já está, não precisa estar no mosteiro. As pessoas fazem de tudo para conseguir, inclusive sacrifícios, né, de ir para a Índia, para lugares assim e tal, porque sabem o êxtase que vem da fusão. Então isso aqui eu achei bem importante, né, de tipo, como o Buda entendeu que não precisava passar por restrições, a gente hoje em dia também não precisa mistificar que só pessoas no mosteiro e tal vão ter esse poder de iluminação, até porque a nossa maior tarefa é conviver com outras pessoas, né? Então, se você está num ambiente que todo mundo está se comportando como deveria ser, que aprendizado, que evolução que você vai ter? Você tem que estar convivendo com pessoas que vão tirar você do teu sério, da tua zona de conforto, não sei, e que vão realmente te fazer melhorar, né? Porque senão vai ficar tudo como sempre. Aí ele disse aqui que a presença do Buda incomoda demais, não tem como você resistir, empurrar com a barriga, porque só o fato dele existir incomoda. A energia dele provoca essa conscientização. Geralmente a cura das pessoas... A aura das pessoas tem de 70 centímetros a 1,5 metro. A de Buda tinha 300 quilômetros. Modesto Buda. Lao Tzu escreveu o Tao Te Ching em 3 dias, porque queria passar para morrer nas montanhas do Tibete. Então, daí o Lao Tzu foi um outro grande líder, né, espiritual, só que ele não queria deixar nada escrito, né, ele só queria viver e pronto, as pessoas que absorvam isso, né. Só que daí, tipo, barraram ele, né, ele tava, tipo, no fim da vida já, ele queria ficar definitivamente nas montanhas e falaram, tipo, por ordem, né, de um superior, que eu não lembro agora quem é, que quem encontrasse com ele tinha que fazer ele escrever, deixar um legado, né, deixar por escrito. Aí, quando ele estava tentando passar, foi essa imposição que ele escrevesse o que ele pensava da vida, para podermos ter registros, por ele não escreveria nada. Queria ser só o exemplo vivo, né? Tal é uma energia que permeia tudo e sustenta tudo. Não tem nome. Pode ser chamado de Deus, Nirvana, Dharma e é o vácuo quântico. Hoje não precisa ser místico para se iluminar. Basta que se estude mecânica quântica. Aqui que tá, então, né? Tipo... não precisa ficar no mundo da imaginação, né? Tá tudo meio que provado pela mecânica quântica. Ele fala, né, que antigamente era mais difícil, que imagine na época de Jesus, quem que ia imaginar que existia celular e GPS, etc. Mas que hoje em dia tá tudo aqui, né? A gente não precisa mais imaginar. E ele fala então que é tudo tipo meio que uma unificação, assim, sabe? O Zen budismo e o taoísmo, na verdade. Que eles, tipo, na China, nos lugares que eles foram, eles falaram assim, o que você acredita? Eu acredito nisso, nisso, nisso. Beleza, também acredito super parecido. Então foi uma unificação bem fácil, assim, sabe? Bem diferente de lugar que tenta impor a sua religião. Foi porque eles já vibravam mais no amor, no entendimento, na aceitação mesmo, assim. Zen é a fusão do budismo com o taoísmo. Maias disseram que teria mudança de era em 2012, a mudança de frequência para que muitas pessoas possam se iluminar. O tal não pode ser explicado, tem que ser sentido. Por isso, Lao Tzu não queria escrever, mas tem que se tentar. Dá ressonância, dá play, volume 0 e vai embora. GPS
passado no silêncio, não precisa de barulho algum. Aqui ele tá comentando, né, de tipo, mas é estranha, a ressonância, né, tipo, não precisa ficar perto, não precisa barulho e etc, né. Parece que até tem um barulhinho, mas só pra, tipo, né, figurativo, assim. Aí ele fala que GPS também vai vir lá do satélite, né, e tá, o que você tá esperando? O que você quer ver, né? Tá funcionando. Aí ele diz assim, em outros termos, que Buda com a aura estava fazendo um download cósmico com as pessoas que estavam ali. Download cósmico, gente. E daí ele contou pro discípulo dele, o Ananda, quando eles estavam na floresta, que o que ele já tentou ensinar corresponde a um pequeno punhado de folhas, que tudo que ele sabe é a floresta. Imagine, gente, imagine. Até acho que tem um trecho da palestra que o Hélio fala assim, mas as pessoas, o Buda conversando depois que ele se iluminou, né? Mas as pessoas não vão entender o que eu tô tentando passar. Daí a voz superior, sei lá, de outra dimensão que tava conversando com ele, falou assim, não, você tem que tentar, você não pode dizer que a humanidade inteira, pelo menos uma pessoa não vai conseguir entender, você tem que tentar. E foi essa a missão dele, né? Mas ele falou que o que ele tentou passar foi tipo um punhado de folhas dentro do que era uma floresta. Aí ele falou que no tal o território é dinâmico, que está sempre mudando. Aquele negócio da neurolinguística, né? Que o mapa é o teu entendimento e o território é a realidade. Eu não entendi, pra falar a verdade, por que no tal o território é dinâmico. Mas enfim, se alguém quiser comentar aqui embaixo e me ajudar, valeu. Buda continuou tendo vida sexual, tudo que ele fazia era meditação. É aquela coisa que nem o Osho fala, né? Tipo, se você tá em presença, você tá comendo alguma coisa, você tá olhando pra parede e você tá, tipo, em meditação. A tua vida se torna isso, né? Aí o Hélio comentou que demorou tantas palestras para passar a informação porque como o Buda com um punhadinho de folhas, as pessoas conseguem ele vai passando só o que as pessoas conseguem lidar. E daí sobre a ressonância, assim, a maioria das pessoas que estavam ali nas palestras dele eram os ressonantes da época, né? Aí ele fala assim, não pode reclamar, tem que falar que quer cada vez mais motivos para agradecer. E que pode até se iluminar só com a ressonância, porque o tal passa por você. Quando alguém se ilumina, não pode mais ser diretor, goleiro, dono de empresa, porque ele só quer ajudar os irmãos, seja quais forem e onde for. Daí ele comenta aqui que pena de morte é errado porque você tira a pessoa da cela e deixa ela livre para se vingar do juiz, advogado e etc. no plano astral. Tem que ir fazer reiki nos presos, colocar amor no chakra cardíaco, que o potencial de recuperação é excelente. No momento, a pessoa pode ser um serial killer, mas ele precisa de ajuda para não partir para o outro plano, afetando todos nós. Egoisticamente é do nosso interesse ele se recuperar. E recuperar todas as pessoas, acabar com a fome e etc. Porque a onda de quem sofre te deixa desconfortável, passa inevitavelmente por você. Aquele negócio que eu estava tentando falar sobre as crianças da África. Por isso há tanto download de frequência elevada atingindo a Terra, porque os planos superiores não aguentam. Aí ele comenta de seres iluminados dos espadachins, que eles ficam horas e horas brincando um com o outro, mas tipo, quando um faz um movimento, o outro já sabe como reagir, porque os dois estão no mesmo nível e eles tipo nunca se machucam, fica só um treino físico, na verdade, pelo prazer da atividade, e sempre dá empate. E daí alertou que a ressonância será por um período limitado, assim como Joel Goldschmidt atendeu individualmente por 35 anos depois desistiu, porque as pessoas não levam a sério. Então é bem cansativo, né? Ele sempre fala que quando ele tentou ir na TV deixaram ele 1 minuto e pouco já, cortaram ele assim, né? Então quem tá querendo fazer com a ressonância é bom agilizar, termina o caminho das palestras lá e corre pedir, porque depois que o Hélio se for, não sei se vai continuar esse trabalho também. Tá bom, gente? É isso. Beijos. Fiquem bem. Luz para todos. Cuide do chi. Cuidado com a antimatéria. E abraços quentinhos. Até mais.